Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 4 do Pode Ser, o podcast das emoções. No episódio de hoje, eu trouxe esse título, Derrubando Muralhas, para falar de uma coisa muito comum e que faz com que as pessoas sofram cada vez mais e transforme o Brasil no país mais ansioso e depressivo do mundo, um recorde que a gente não tem orgulho nenhum em ter. A dificuldade que as pessoas encontram em iniciar um tratamento terapêutico, a necessidade da saúde emocional e o desejo de transformação não são típicos de um gênero específico. Homens e mulheres enfrentam desafios internos que podem dificultar a decisão de iniciar uma terapia. Nesse episódio, iremos explorar esses bloqueios internos de forma mais ampla, com exemplos que podem ressoar em ambos os gêneros, buscando que vocês encontrem pontos em comum, e espero que isso possa ajudar a esclarecer para aqueles que ainda têm dúvidas se devem ou não iniciar uma terapia. Vamos lá? Quero iniciar com exemplos bem comuns que eu ouço praticamente todos os dias nos atendimentos. Medo de julgamento. Tanto homens quanto mulheres podem temer o julgamento dos outros ao buscar ajuda profissional. O estigma social associado a questões emocionais pode criar barreiras para que as pessoas busquem a terapia. O medo de serem rotuladas como fracos ou instáveis ou até loucos pode levar à resistência em buscar o suporte necessário. Afinal, quem nunca ouviu a célebre frase, terapia para louco? Eu não sou louco. Por exemplo, um homem que está passando por um divórcio pode hesitar em procurar um terapeuta, temendo ser visto como incapaz de lidar com as emoções decorrentes do fim de um relacionamento. Um outro ponto, autossuficiência excessiva. Tanto homens quanto mulheres podem ter a crença de que podem lidar com seus problemas sozinhos. Essa crença de eu posso resolver tudo por conta própria pode dificultar o acesso à terapia, pois é percebida como uma necessidade de ajuda externa. Por exemplo, uma mulher que está sobrecarregada com o trabalho e problemas familiares pode sentir que pedir ajuda é um sinal de fraqueza, tentando lidar com tudo sozinha, mesmo que esteja claramente sobrecarregada. É a chamada guerreira. E esse ganho secundário, e a gente põe muitas aspas nesse ganho secundário, também faz parte do problema. Um outro ponto, vergonha e paradigma. Ambos os gêneros podem enfrentar a vergonha associada a problemas emocionais. A ideia de que devemos ser sempre fortes, controlados e bem-sucedidos pode levar à negação de sentimentos ou à minimização de problemas, agravando o sofrimento. Por exemplo, um homem que está enfrentando uma crise de ansiedade pode sentir vergonha em admitir que está lutando internamente, devido à expectativa social de que ele deve estar sempre confiante e forte. E essa crença vem do clássico homem não chora. Aí, como diria o filósofo Mano Brown, a lágrima de um homem vai cair. Esse é o seu BO para a eternidade. Diz que homem não chora. Tá bom, falou. Não vai para grupo irmão. Aí, Jesus chorou. Bom, vamos seguindo em frente, né? Expectativas de gênero. As expectativas sociais em relação a homens e mulheres podem influenciar a busca pela terapia. Os homens podem sentir a pressão de serem provedores e, portanto, podem negligenciar suas próprias necessidades emocionais. As mulheres podem ser vistas como cuidadoras e podem se sentir culpadas por dedicarem tempo e recursos ao autocuidado. Por exemplo, um homem que enfrenta dificuldades no trabalho e sente-se sobrecarregado pode hesitar em buscar ajuda, pois acredita que precisa ser forte e resolver tudo por conta própria. O próximo é um clássico: falta de tempo e de prioridade. Ambos os gêneros podem se sentir sofridos pelas demandas ansiosas e acreditarem que não têm tempo suficiente para investir em terapia. A falta da priorização do autocuidado pode levar a um ciclo de exaustão emocional e física, causando inclusive doenças. Por exemplo,
Uma mulher que é mãe, esposa e profissional pode se sentir sobrecarregada com múltiplas responsabilidades, trabalhando suas necessidades em segundo plano e adiando a busca por ajuda terapêutica. É importante destacar que esses exemplos não se aplicam a todas as pessoas, pois cada indivíduo é único em sua jornada emocional. No entanto, muitos bloqueios internos podem ser comunicados por homens e mulheres, independentemente de suas circunstâncias específicas. A terapia oferece um espaço seguro e confiável para explorar essas questões internas, superar bloqueios e buscar apoio profissional. Ao reconhecer que a saúde emocional é uma parte essencial do bem-estar geral, nós podemos romper com esses bloqueios e investir em nosso próprio crescimento. Lembrando que buscar terapia não é sinal de fraqueza, mas sim de coragem e cuidado consigo mesmo. Ao enfrentar esses bloqueios internos, nós podemos encontrar clareza, resiliência emocional e desenvolver estratégias saudáveis para lidar com os desafios da vida. É uma frase muito bacana, é um desenho bem despretensioso, mas muito inspirador, que é o menino, a topeira, a raposa e o cavalo. E essa parte do desenho diz o seguinte: o menino pergunta para o cavalo qual a coisa mais corajosa que ele já tinha feito. E o cavalo responde: pedir ajuda. E completou: pedir ajuda não significa desistir, mas sim se recusar a desistir. Pense nisso. Se você se identificou com alguns desses bloqueios, saiba que não está sozinho. O método SER oferece um ambiente de suporte e compreensão, permitindo que você explore emoções, adquira ferramentas para o autodesenvolvimento e viva uma vida mais plena e autônoma. Não deixe que os bloqueios internos te impeçam de buscar a ajuda que você merece. A decisão de iniciar a terapia é um passo valioso em direção à transformação pessoal e ao cuidado com sua saúde emocional. Permita-se esse presente e embarque nessa jornada de autoconhecimento e de crescimento. Vamos continuar explorando os bloqueios internos de forma mais leve, mas sem perder de vista a importância da saúde emocional e o potencial transformador da terapia. Afinal, a vida pode ser um verdadeiro malabarismo emocional e todos nós podemos nos beneficiar de um pouco de equilíbrio e apoio. Vamos lá? O próximo exemplo são as crenças limitantes. Todos nós temos crenças arraigadas sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Essas crenças podem nos limitar, nos fazendo acreditar que não merecemos cuidar de nossa saúde emocional ou que a terapia não vai funcionar para nós. Que tal desafiar essas crenças e abrir-se para novas possibilidades? Por exemplo, eu sempre fui assim, não tem como mudar. Que tal se a gente explorar essa ideia de uma outra forma, que a mudança é possível e que você pode aprender a lidar de forma mais saudável com as suas emoções? Essa próxima, então, é campeã: procrastinação. Às vezes, nós adiamos a busca pela terapia porque achamos que não é o momento certo ou que podemos lidar com os problemas mais tarde. No entanto, a procrastinação pode nos manter presos em ciclos de sofrimento e nos impedir de viver plenamente. Por exemplo, eu vou esperar até as coisas melhorarem antes de buscar ajuda. Que tal se considerar que buscar ajuda é um passo importante para melhorar as coisas? Um outro ponto: desconhecimento sobre os benefícios da terapia. Muitas pessoas desconhecem os benefícios que a terapia pode trazer para suas vidas. Eles podem não estar cientes de como a terapia pode ajudá-los a adquirir habilidades emocionais, melhorar os relacionamentos e promover um maior autoconhecimento. Por exemplo, eu não preciso de terapia, não tenho problemas sérios. Que tal descobrir como a terapia pode ajudar a fortalecer sua saúde emocional, independentemente da gravidade dos seus problemas? Um outro ponto: receio de lidar com emoções desconfortáveis. Terapia envolve explorar emoções e experiências difíceis. Alguns podem hesitar em iniciar esse processo por medo de reviver traumas ou enfrentar emoções desconfortáveis. No entanto,
é importante lembrar que a terapia é conduzida por profissionais treinados, que estão lá para oferecer suporte e ajudá-lo a navegar nessas águas turbulentas. Além disso, no método SER, por exemplo, a pessoa revive os traumas pela última vez e se liberta para sempre daquela sensação horrível que a lembrança trazia. Por exemplo, eu não quero abrir velhas feridas. Que tal considerar que a terapia pode ajudá-lo a curar essas feridas e encontrar paz interior? Mais um ponto: pensar que buscar ajuda é um sinal de fraqueza. Muitos de nós fomos condicionados a acreditar que pedir ajuda é um sinal de fraqueza. No entanto, buscar terapia é um ato de coragem e autocompaixão. É reconhecer que todos nós enfrentamos desafios emocionais e que buscamos apoio. É um passo importante para crescer e se fortalecer. Por exemplo, eu deveria ser capaz de lidar com isso sozinho. Que tal considerar que buscar ajuda é um ato de autocompaixão e sabedoria? Ao reconhecer esses bloqueios internos de forma mais leve, podemos começar a desafiá-los e nos abrir para as possibilidades transformadoras da terapia. Lembre-se de que não há vergonha em buscar ajuda e que o cuidado com a saúde emocional é um presente que você merece se dar. Então, que tal dar um passo em direção a uma das mais plenas, animadas e equilibrada? A terapia está aqui para te apoiar nessa jornada incrível. Na vida, muitas vezes, nos vemos diante de encruzilhadas, onde nossas emoções e pensamentos se entrelaçam em conflito. Esses bloqueios internos podem nos impedir de desfrutar outros. No entanto, ao reconhecer esses bloqueios e trabalhar para superá-los, podemos abrir portas para um crescimento pessoal e para o bem-estar. Imagine uma situação em que você está diante de uma oportunidade de crescimento, mas algo dentro de você o impede de avançar. Talvez você sinta medo do desconhecido, sentimento de ser vulnerável, ou até mesmo uma sensação de autossabotagem. Esses bloqueios internos podem parecer invisíveis, mas exercem um efeito poderoso sobre nossas vidas. Ao identificar esses bloqueios, é importante lembrar que todos nós temos áreas em que enfrentamos desafios. Não estamos sozinhos nessa jornada. Muitas vezes compartilhamos experiências semelhantes com outras pessoas, independentemente de gênero, idade ou classe social. Por exemplo, imagine uma mulher de meia idade que sempre colocou as necessidades dos outros antes das suas próprias. Ela se aceitou a sua família, carreira e comunidade. Mas ao fazer isso, negligenciou a sua própria saúde emocional. Agora, ela se encontra diante de uma crise de identidade, se questionando quem ela realmente é e o que realmente quer da vida. Essa mulher pode sentir um bloqueio interno ao considerar a terapia. Ela pode se sentir culpada por investir tempo e recursos em si mesma, ou pode ter medo de enfrentar emoções profundas que foram suprimidas por tanto tempo. No entanto, ao reconhecer esses bloqueios e buscar ajuda terapêutica, ela pode redescobrir um caminho para a autorrealização e com mais controle da própria vida. Agora, pense em um homem com seus 40 anos. Ele sempre foi ensinado a ser forte e a não demonstrar fraquezas. No entanto, ele está lutando com questões de ansiedade e depressão, mas se sente preso em seu próprio mundo interno. Ele pode temer o estigma social associado à busca de ajuda terapêutica e pode pensar que isso é algo reservado apenas para aqueles que estão realmente doentes. No entanto, ao superar esses bloqueios internos e buscar apoio profissional, ele pode descobrir uma nova perspectiva sobre sua própria saúde mental e aprender estratégias eficazes para lidar com seus desafios. Esses exemplos ilustram que os bloqueios internos não discriminam gênero, idade ou classe social. Eles são uma parte natural da condição humana. A terapia oferece um espaço seguro e acolhedor para explorar esses bloqueios, compreender suas origens e desenvolver maneiras saudáveis de lidar com eles. Ao reconhecer os bloqueios internos que nos impedem de buscar a terapia, podemos começar a desafiar essas crenças limitantes. A terapia oferece uma oportunidade de crescimento, autorreflexão e autocuidado. É um investimento em si mesmo.
uma jornada em direção a uma vida mais plena e satisfatória. Então, se você se identificou com algum dos bloqueios internos que eu falei, ou se identificou em alguns dos exemplos, saiba que você não está sozinho. A terapia está disponível para ajudá-lo a superar esses desafios, a explorar seu mundo interno e a encontrar uma maior conexão consigo mesmo e com os outros. Lembre-se de que é preciso coragem para reconhecer e enfrentar nossos bloqueios internos. Tem um cliente meu, que também é o meu amigo, que diz que terapia é para os fortes. E é mesmo. Já vi várias pessoas desistirem no meio do caminho. Quando você persiste, abre espaço para autotransformação e para uma vida mais definida, com direito a sonhos e objetivos de vida. Então, por que não dar um passo em direção ao seu bem-estar emocional hoje? Não se limite pelo que você acredita ser possível. Liberte-se dos bloqueios internos e descubra a transformação que a terapia pode trazer para a sua vida. Você é digno de investir em si mesmo e merece viver uma vida plena e feliz. A análise dos bloqueios internos que podem dificultar a busca pela terapia é um tema de grande importância na psicologia contemporânea. Diversos estudos e teorias têm certeza dessa questão, fornecendo uma base sólida para compreendermos os mecanismos psicológicos envolvidos nesse processo. Nesse contexto, é importante explorar algumas referências literárias que apontam para o desenvolvimento desse campo de estudo. Um dos conceitos chaves relacionados aos bloqueios internos é o da resistência, proposto por Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Em suas obras, como A Interpretação dos Sonhos e Além do Princípio do Prazer, Freud explora a ideia de que a mente humana possui mecanismos de defesa que surgem como uma forma de proteção contra conteúdos psíquicos sofridos ou ameaçadores. Essas resistências podem se manifestar como bloqueios que dificultam o acesso a certas emoções ou memórias que podem ser trazidas à tona durante a terapia. Outro autor que contribui para a compreensão dos bloqueios internos é Carl Jung. Com sua teoria da sombra, em sua obra O Homem e seus Símbolos, Jung discute a existência de uma parte abandonada da psique humana, composta por conteúdos reprimidos e negados. Esses aspectos sombrios podem se tornar bloqueios internos que limitam o nosso autoconhecimento e a nossa capacidade de enfrentar certos desafios emocionais. Além disso, também temos as constelações familiares desenvolvidas por Bert Hellinger. Elas trazem uma abordagem sistêmica para compreendermos os bloqueios internos. Essa abordagem considera as dinâmicas familiares e as lealdades inconscientes que podem influenciar nossas escolhas e comportamentos. Ao identificar e explorar essas dinâmicas, as constelações familiares podem nos ajudar a decifrar padrões limitantes e promover o bem-estar psicológico. É importante ressaltar que a compreensão dos bloqueios internos é um processo individual e complexo. Cada pessoa possui suas próprias experiências, crenças e desafios, o que exige uma abordagem terapêutica personalizada e sensível. Nesse contexto, o método SER proporciona um espaço seguro e acolhedor para explorar esses bloqueios, identificar suas origens e desenvolver estratégias para eliminá-los. Para finalizarmos esse episódio, exploramos os bloqueios internos que podem impedir as pessoas de buscar a terapia. Discussões como questões como auto-julgamento, medo do desconhecido, falta de autoconfiança, influências sociais e familiares, entre outros fatores, podem criar barreiras emocionais que dificultam a busca por ajuda profissional. Nossa jornada nos levou a refletir sobre a importância de compreender esses bloqueios e superá-los para alcançar uma vida mais plena e saudável.
A terapia se apresenta como uma ferramenta poderosa para nos auxiliar nesse processo, proporcionando um espaço seguro e acolhedor, onde podemos explorar nossos sentimentos, desafios e aspirações. Nesse sentido, a filosofia nos convida a refletir sobre o significado e propósito de nossas experiências e emoções. Ela nos lembra da importância de conhecermos a nós mesmos, de questionarmos nossas crenças e padrões e de buscarmos o autodesenvolvimento constante. Portanto, a superação dos bloqueios internos requer um mergulho profundo em nossa própria essência, um confronto corajoso com nossos medos e limitações e um compromisso com o crescimento pessoal. A busca pela terapia pode ser um passo importante da jornada, proporcionando um espaço de acolhimento e transformação. Assim, encorajo todos aqueles que enfrentam bloqueios internos a darem um passo em direção ao autocuidado e à autoconsciência. Reconhecer e enfrentar esses bloqueios pode ser desafiador, mas também é uma oportunidade para nos reconectarmos com nossa verdadeira essência e nos libertarmos das amarras emocionais que nos limitam. Lembre-se que cada pessoa tem sua própria história, suas próprias batalhas e suas próprias capacidades de superação. Não há caminho certo ou errado, mas sim um convite para explorar o potencial de transformação que existe dentro de cada um de nós. Que cada indivíduo encontre em si mesmo a força e a experiência para superar seus bloqueios internos e buscar o apoio terapêutico necessário. Que todos possam encontrar a coragem de abraçar a transformação e viver uma vida mais conectada consigo mesmo e com os outros. A superação dos bloqueios internos é um convite para nos reconectarmos com a nossa essência, abraçarmos nossa humanidade. Que essa jornada seja marcada pela compaixão, pela aceitação e pelo amor incondicional por nós mesmos e pelos outros. Que a busca pela terapia seja o início de uma jornada de autodescoberta, autocura e conclusão. E que ao superar nossos bloqueios internos, consigamos encontrar a verdadeira liberdade emocional e a plenitude em nossas vidas. Que essa reflexão nos inspire a buscar o apoio terapêutico necessário para enfrentar nossos bloqueios internos e construir uma vida mais direcionada à nossa essência. Que você se permita embarcar nessa jornada de autodescoberta, enfrentando seus bloqueios internos. Afinal, como eu sempre digo, você é a pessoa mais importante do mundo. E vejo no próximo episódio do Pode Ser, o podcast das emoções. Tchau! Don't you worry, you'll find yourself. Follow your heart, oh, nothing else. Oh, you can do this, oh baby, if you try, that's right. All that I want for you, my son, is be satisfied.
in Jacksonville. God bless the simple man. God bless all of you here tonight. We love you, Jacksonville.